Bom dia, amados irmãos. Nesse domingo nós estamos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus, nós da Igreja Batista Central de Taguatinga, aqui em Brasília. A nossa classe de relacionamento discipulador, estamos estudando nesses domingos esta revista, no sentido de que possamos realmente aprender mais da Palavra de Deus e que possamos estar juntos, mesmo nesses momentos que nós estamos passando como família, como país, como o planeta todo. Então, nesta manhã, nós vamos estar estudando um assunto que está na nossa revista, que é fundamental na vida dos discípulos de Jesus e, com certeza, nós que estamos no relacionamento discipulador, devemos passar esses princípios que vamos estudar nesta manhã aos nossos discípulos também. O assunto de hoje está na nossa revista, página 4, a intercessão. Interceder, nós sabemos que é ter alguém ao nosso alcance, alguém que nós estamos orando, alguém que nós estamos acompanhando, alguém que nós estamos discipulando. Então, nós vamos iniciar. Meu nome é Elias Dib, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar orando, colocando diante de Deus esses momentos que vamos estar passando juntos. Senhor Deus, graças te damos, Pai Santo, pela manhã que podemos estar junto com os irmãos, orando, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti. Queremos ser discípulos do Senhor e fazer discípulos para o Senhor também. Nos ajude, Pai Santo, nesses momentos, a realmente estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, apesar da distância física, Pai Santo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Queridos, o relacionamento discipulador é o momento que nós estamos levando a palavra de Deus a uma pessoa que nós já oramos por ela, nós já entramos em contato com essas pessoas, estamos convivendo já com elas, temos já uma liberdade até certo ponto e nós vamos estar colocando diante dessas pessoas princípios da palavra de Deus. Nós vamos estar ensinando, assim como nós ensinamos a estudar a Bíblia, nós ensinamos as pessoas que estamos discipulando a conhecer mais de Jesus, nós vamos entrar neste ponto também, que é a intercessão, que é a oração. E muitas vezes as pessoas acham estranho pensar em ensinar a orar. Mas nós vamos passar muito mais do que esse ponto, ensinar a oração. É a oração que passa a ser muito mais uma intercessão. Então, como está na nossa revista, um dos pontos fundamentais para que a gente possa pensar é que a oração diariamente pelos nossos discípulos será a maior prova que nós temos de mostrar o nosso amor por ele. Porque muitas vezes ele vai pensar que nós estamos caminhando com ele, nós estamos ensinando a ele somente com intenção de levá-los para a nossa igreja. Mas não é isso. É que ele tenha um encontro real com Jesus Cristo, que ele tenha um encontro real de se abrir para Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E num desses momentos que nós vamos estar caminhando com eles, nós vamos estar ensinando vários pontos da Bíblia. E a oração é uma delas. Então, a intercessão é algo que a gente pode ver claramente no discipulado de Jesus. Nós podemos ver claramente que Jesus, ao chamar os 12 discípulos, ele realmente teve vários momentos, várias oportunidades de caminhar, de pescar, de entrar no templo, visitar pessoas. Em cada momento desses, Jesus estava ensinando. Jesus estava mostrando para eles a diferença que ele, Jesus, tinha e que ele esperava que seus discípulos também tinham. A diferença entre ser um cristão. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acham estranha essa ideia de estar ensinando sobre oração. Mas se nós olharmos para o discipulado de Jesus, nós vamos ver que Jesus também ensinou a orar. E veja bem, a oração muda o nosso caráter, muda porque nós estamos numa postura de pé, nós passamos a ficar de joelho.
nós estávamos com soberba, passamos a ser humilde, nós estávamos com autossuficiência, mas nós passamos a depender de Deus, nós estamos incrédulos, passamos a ser crentes. A oração tem esse efeito. E nós podemos observar claramente na nossa revista, na página 53, que Jesus não somente chamou os discípulos e ensinou eles a orar, mas Jesus orou pelos nossos discípulos. E esse é fundamental num discipulado. Nós ensinarmos a orar e nós ensinarmos também os nossos discípulos a eles também a orar. Então nós ensinamos a orar e nós levamos eles a serem homens e mulheres de oração. Então o relacionamento discipulador envolve essa questão que nós observamos claramente no discipulado de Jesus. Fazer da nossa vida, em primeiro lugar, vida de oração. E levar os nossos discípulos também a ter a vontade, a disposição de ser alguém, um cristão que ora. E não simplesmente um cristão religioso, um cristão que cumpre as normas que muitas vezes as pessoas estão vivendo. Religiosidade de culto, religiosidade de tempo, de ir na igreja, de fazer as coisas que devem ser feitas. Não é errado, mas é como fazer. Muitos oram, mas muitos não têm essa disposição de ter isso pessoal, isso realmente dentro de si. Eu tenho que ter uma vida de oração. O interessante é que nesses dois princípios, Jesus orou pelos discípulos e Jesus ensinou os discípulos, ele levou claramente os discípulos a ter uma disposição de aprender. Há um momento que Jesus está orando e os discípulos pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Veja que eles só tiveram essa disposição de pedir porque eles viram em Jesus. Então, na nossa lição, fica bem claro que Jesus tinha um ministério, vamos dizer assim, de oração, e era uma oração visível. Era uma oração que ele realmente demonstrava para os discípulos, não para se aparecer, não para ser simplesmente diferente dos fariseus, dos saduceus, que oravam diante das pessoas para se parecer. Não, amados, não é isso. É que Jesus estava já tendo uma intencionalidade, uma intenção de realmente cativar os discípulos para mais um ensino. Qual é o ensino? O ensino da oração e da intercessão. Orar por eles, orar por outras pessoas. Como é interessante esse discipulado de Jesus, como é interessante Jesus realmente cativar os discípulos para que realmente tenham a disposição. Isso mostra porque ele é mestre. Por que Jesus era mestre? Porque ele cativava as pessoas para aprender. E eu e você, como discipuladores, no relacionamento discipulador, nós temos que cativar os nossos discípulos a realmente ter vontade de ler a palavra de Deus, ter a disposição de orar, a disposição de visitar alguém com a intenção de falar de Jesus. Ao caminhar, ao estar numa reunião, a pessoa estar sempre com essa intenção na mente e no coração. Eu vou demonstrar Jesus, eu vou falar de Jesus. E nesse relacionamento, a pessoa vai sentindo cada vez mais a disposição de conhecer o Salvador, que é Jesus. Então, queridos, quando nós estamos observando essa questão, Jesus demonstra muito. Lembra quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, vai para o teu quarto, fecha a porta, fale em secreto com o seu pai, que em secreto vai te ouvir, em secreto vai te responder. Sabe, Jesus não está simplesmente ensinando a ser uma pessoa que vai se isolar do mundo. Ele não está ensinando simplesmente você estar só a sós com o Senhor. Mas qual é o propósito de estar a sós com o Senhor? E o propósito é intimidade com Deus. À medida que eu tenho intimidade com Deus, os meus discípulos também vão ter essa intimidade com Deus. À medida que eu estiver me abrindo com Deus e tendo esse relacionamento gostoso de oração, de intercessão pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus discípulos, eles também vão ter essa disposição, porque no decorrer do discipulado, do relacionamento discipulador, nós vamos falar sobre oração.
E nós vamos falar muito mais do que oração, vamos falar de intercessão, que é você orar por uma outra pessoa. Você se envolver naquilo que a outra pessoa está necessitada, está passando pelo momento e você está junto com ela em oração, em intercessão naquele momento, naquela situação. E Jesus disse isso para os discípulos. Primeiro ele ensinou a estar a sós com Deus, a ganhar, se relacionar, se abrir com Deus. E depois ele começa a caminhar com os discípulos. E mostrar em cada momento, ele começa a mostrar a importância da oração. Queridos, quando você observa a multiplicação dos pães, quando Jesus está diante dos discípulos, diante da multidão, quando ele está fazendo isso, ele ora agradecendo pelo pão e pelos peixes. Ele não está agradecendo pelo milagre que vai acontecer. Ele não está ensinando os discípulos simplesmente, olha, antes de comer você deve agradecer. Isso também deve ser feito. Gratidão a Deus pelo alimento que temos. Mas, querido, ele está intercedendo porque ele sabe que lá na frente os discípulos vão perguntar por que cada vez que ele vai fazer algo, uma viagem, uma pesca, ele passa a orar antes. Como ele mesmo ensinou, antes de chamar os 12, ele orou. Ele intercedeu por aqueles que ele iria chamar para estar bem próximo dele. Então, no relacionamento discipulador, a oração é muito importante, querido. É importante eu estar orando por mim e eu estar orando pelos meus discípulos, pelos meus que vou estar anunciando, falando da palavra de Deus, estudando a Bíblia, caminhando com eles. Então, à medida que eu estou indo, conversando com os discípulos, tomando aquele café gostoso, aquele lanche, batendo uma bola com eles, viajando, enfim, qualquer momento que estamos passando com o discípulo é importante, queridos, estar realmente orando e ensinando eles a orar. E eles vão pegar esse ministério, eles vão formar esses ministérios à medida que eles olharem para nós, à medida que eles enxergarem em nós, que nós somos homens e mulheres que lemos a Bíblia, que oramos, que vamos à igreja e temos nosso relacionamento ali na igreja, temos o nosso relacionamento familiar, temos nosso relacionamento de trabalho, de escola, enfim, ali onde nós moramos, os discípulos vão perceber que nesses lugares nós temos o padrão cristão de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, isso tudo os discípulos vão olhar em nós. Então, os nossos ministérios de leitura bíblica, de oração, eles devem ser visíveis. Nossos discípulos têm que saber que eu e você somos discipuladores que oramos e não simplesmente ficamos falando, faça isso, faça aquilo e tal, e eles não veem isso na nossa vida. Isso é um grande risco que o discipulador corre, de cair naquela ideia, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Cuidado com isso, querido. Nós temos que ser exemplo, porque Jesus é o nosso exemplo. A palavra de Deus seja bem claro que Jesus tinha uma vida de oração visível. Mas não era para se aparecer, não era para ser melhor do que ninguém. É porque isso era natural na vida de Jesus. Isso tem que ser natural na minha vida e na sua vida. Queridos, quando nós olhamos esse ministério visual de Jesus, e nós estamos ali na página 55, mostra a minha lista pessoal. Olha só, eu devo ter uma lista pessoal. E eu quero dar um exemplo, é aqui o nosso cartão de oração. Se você ainda não tem esse cartão, queridos, é importante que você tenha, porque ele realmente vai te ajudar. Aqui parece que no início é quando você relaciona 5 pessoas que você vai estar orando e colocando a vida dessas pessoas diante de Deus. Você vai orar para que haja, em primeiro lugar, um relacionamento, que Deus abra as portas para que aquela pessoa, vamos dar um exemplo, você mora perto do João é o seu vizinho, e você realmente começa a ter, assim, os primeiros encontros com o João. Você cumprimenta, você pergunta alguma coisa, você fala alguma coisa, aquele primeiro momento. E você realmente sente de Deus que você deve começar a orar pelo João. E aí você começa a orar pelo João, manhã, tarde, noite, madrugada. Senhor, esteja atuando na vida do João.
e você vai orar pelo João. Lembra que você tem 5 nomes, no mínimo 5 nomes. Pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, faculdade, escola, enfim. Mas você vai estar orando pelo João, e à medida que vai realmente começando a orar, você vai começando a fazer algumas atividades com o João até chamá-lo, né, para um estudo bíblico, chamá-lo para uma atividade, e vamos dizer que o tempo vai passando e o João já está fazendo estudo bíblico com você, já está saindo, a gente já está brincando, já estamos num relacionamento gostoso, num relacionamento que podemos ter algumas aberturas. E aí você começa, já está estudando a Bíblia, ele já viu que antes de um estudo bíblico você ora, ele já viu o modo como você ora, tá certo? Então, nesse cartão de oração, você já está em alguns passos na frente, né? Com o João. Com os outros você está em outros momentos, tá certo? Talvez alguns você só está orando, ainda não tem nenhuma liberdade, não tem nenhum acesso a essa pessoa, mas você tem contatos visual, talvez através de telefone, de mensagens, mas ainda não está como o do João. Então, de várias atividades que você fez já com o João, já começou a estudar a Bíblia com o João, e aí você já vai falar sobre a oração, sobre a intercessão. Então, você vê isso na vida de Jesus, né? Jesus começou a caminhar com os discípulos, depois ele começou a ensinar várias coisas, a pagar impostos, Jesus ensinou a respeitar as autoridades, Jesus ensinou o momento que deveria curar. Primeiro os discípulos viram como Jesus curava e depois Jesus deu a autoridade para os discípulos curar. Tudo discipulado, tudo ensino. Então a gente observa isso, mas eles precisam ver que eu tenho isso, que eu tenho essa lista de oração, e depois de um tempo você pode mostrar para ele, olha, João, eu orei por você, faz tanto tempo que eu tenho orado por você e quero orar mais por você. Né? E aí você já está numa liberdade, num bate-papo gostoso com o João, ele vai estar se abrindo com você, nós vamos ver mais lá na frente, que ele vai dizer qual é a sua disposição, qual é a sua disposição de estar junto com ele, estudando a palavra de Deus e oração. Essa lista de oração, ela pode ser realmente, num momento certo, você vai mostrar para ele por quem você está orando. Né? E vai até pedir a ele, olha, eu estou orando a pessoa do meu trabalho, assim, 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 o nome dele é tal, e João, você pode orar por mim? Aí você e o João estão orando por uma outra pessoa. E ele está o quê? Ele está aprendendo. Ele está sabendo que você é um homem e uma mulher de oração, e ele vai realmente ter prazer de, junto com você, estar envolvido nessa questão de oração. Né? Alguns dos nossos discípulos só descobrirão o valor da oração, o poder da oração, o gosto pela oração, quando eles olharem em nós e ver quanto nós oramos. E qual é o leque, vamos dizer assim, não é a quantidade, querido, mas é a qualidade da nossa oração. Veja bem, quando você, como nós estamos passando esse momento do vírus, do coronavírus, agora no Brasil, no mundo, e você está num discipulado, no relacionamento discipulador, e você vai conversar, João, com certeza ele vai perguntar a sua opinião. Ele quer saber como você, que é o discipulador, que é uma pessoa que está próximo dele, ele quer saber a sua opinião. E aí você vai falar o que você vê na Bíblia, o que você ora, o que você se preocupa, não somente com o Brasil, com a nação, com as autoridades. Esse bate-papo sobre um assunto tão atual, isso vai levar você a conhecer também a posição dele. E ele vai perguntar, mas será que a oração realmente funciona? Não é só a questão ali do que o governo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, mas ele vai ver que a oração também está envolvida nessa questão, que é brasileira, que é do mundo. E então, nesse momento, ele vai ver como eu me relaciono na questão mundial, vamos dizer assim. E muitas vezes pode ser um assunto simples, né? Mas naquele assunto simples, você também tem um texto bíblico, você tem uma ideia bíblica, você tem um momento de oração. Nesse relacionamento discipulador, queridos, nós temos que entender que vai haver muitos assuntos. E que a oração, a intercessão, também é um momento de você
praticar, de você praticar junto com o seu discípulo e de você realmente também levar o seu discípulo a ter essa disposição, essa alegria de realmente ter uma vida de oração. Agora, queridos, nós temos que ser muito sinceros. E Deus sabe o que está no nosso coração. Se eu e você não temos uma vida de oração, nossos discípulos não terão uma vida de oração. Eles podem até ler muito bem a Bíblia, podem até estudar muito bem a Bíblia, podem frequentar o cultos, podem ter um jeitão de crente, mas se eles não tiverem uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de oração como discipulador, com certeza meu discípulo não vai também ter uma vida de oração. E isso serve também para a leitura bíblica. Isso serve para o estudo da palavra de Deus. Se eu não tenho na palavra de Deus, se eu não tenho segurança da palavra de Deus, se eu não reconheço a palavra de Deus como palavra única, aquela que vai me direcionar para uma vida cristã correta, meu discípulo também não vai ter. Ele vai ler a Bíblia de qualquer maneira, ela não vai penetrar no seu íntimo, e ele vai ter uma vida cristã, se é que pode ser chamada de uma vida cristã. Desculpe a sinceridade. Mas, queridos, quando nós estamos vendo essa questão da intercessão, nós temos que ver como está na página 57. Nosso relacionamento discipulador deve incluir o ensino verbal dos princípios da oração, lembrando sempre, porém, que o ensino sobre a oração só adquire autoridade quando, de fato, desenvolvemos um ministério de oração pessoal. Queridos, nós temos que ter o nosso tempo de oração. Isso é fundamental. Não só orando por nós, pela nossa família, pelas nossas necessidades, pelos nossos projetos, mas orando pelos nossos discípulos, para que eles também tenham toda essa cadeia, vamos dizer assim, de disposição de oração. Ele vai aprender a orar por ele, pela família dele, ele vai aprender a orar pelas necessidades, pelos projetos dele, mas ele vai olhar primeiro para nós. Queridos, isso é algo que realmente a gente deve pensar seriamente, né? Por quê? Porque realmente Jesus tinha esse princípio, orando pelos discípulos e deixando os discípulos ver que ele era um homem de oração. E quando realmente a gente pensa em autoridade cristã, é isso que a oração te dá, meu irmão. Se você quer ter uma autoridade, leia a Bíblia, se aprofunde na leitura da palavra de Deus, se aprofunde em oração de intercessão. Não somente pelos discípulos, mas por nosso país que está passando esse momento, pelo planeta todo. Praticamente isso tem afetado muitas e muitas vidas. Então é o momento de orarmos, é o momento de chamarmos pessoas para estar próximos de nós, para orar por um assunto, que seria resolver toda essa questão, todo esse momento que o planeta está passando, vamos dizer assim. E tudo isso, amado, não esqueça, no relacionamento discipulador você se abre com o seu discípulo, você conversa com ele, você se envolve com ele, você realmente tem a disposição de estar ensinando numa oração visível. Olha, uma das coisas que a gente pensa em relação a ensinar é que você tem que ensinar as palavras. Não, querido. Você não precisa ensinar como ele vai orar, porque senão vai virar repetição. E a palavra de Deus fala que Deus nem aceita repetição. Ele tem que ter toda a liberdade, toda a alegria de falar como uma conversa com Deus. É lógico, com toda a reverência e isso tudo você tem que mostrar para o seu discípulo que ele está falando com alguém, mas uma pessoa que é realmente uma autoridade. É Deus. Então ele tem que entender isso. O seu discípulo tem que entender que é uma conversa gostosa, tranquila, mas ele tem que ter a reverência de saber que ele está falando com um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus atuante. E isso você vai ensinar, mas não com palavras repetitivas. Isso não quer dizer que você tem que colocar na boca dele, não. É ele que vai estar observando como que você fala, como que você ora, os momentos que você ora, por quem você ora. Enfim, esse relacionamento discipulador passa por essa situação. E é muito interessante, queridos, porque não é que vai ser cópia nossa, mas ele vai chegar um dia
e ver que ele tem que olhar as orações que Jesus fez, os momentos que Jesus orou. Né? Veja bem, quando Jesus foi para o Getsemane, ele tinha 12 discípulos, mas ele levou 3. Ele levou 3 discípulos. Por que ele levou 3 discípulos? Porque ele tinha intimidade com eles? Sim, pode até ser. Que com Pedro, Tiago e João, ele se abria mais. E isso não é errado, irmão. Num discipulado, talvez você tenha 3, 4 discípulos e você escolhe 1, 2 para estar mais próximo. Isso não é ter preferência, não. Isso é porque alguma coisa leva você a ter um contato maior com aquele, uma intimidade maior com aquele discípulo. E foi o que aconteceu com João, Tiago e Pedro. Jesus chamou eles, falou, olha, eu vou sair, vocês ficam aqui e eu vou com os 3 subir lá no Getsemane. E o interessante é que ele chega no Getsemane e ele se abre. Ele fala, olha, a minha alma está entristecida, está profundamente entristecida. Esse momento está delicado para mim. E Jesus fala, se abre com os 3. Mas aí ele fala o seguinte, vocês vão ficar aqui, orando, veja só, e vigiando. Ele dá ordem, ele diz o que deveriam fazer. E ele vai um pouquinho mais afastado e ora. Infelizmente, amado, a gente sabe, o texto fala que os 3 dormiram. Dormiram e não oraram, oraram muito pouco e não vigiaram nada. E Jesus está ali orando, né? E passa aquele tempo, depois Jesus volta e encontra eles dormindo. Dá aquela chamada neles e a gente sabe que nesse texto são vários ensinos que a gente teve a aprender. Mas Jesus também teve um momento a sós. Jesus buscou o Pai. E ele queria ensinar não somente aos 3, mas a nós, que nós temos que ter esse momento a sós com o Senhor. Momento de vigilância, momento de entrega, momento de dizer, eu estou entristecido, estou passando por esse momento. Deus já sabe, mas é importante falar. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é a questão da cobertura, amado. Quando Jesus levou aqueles 3 para o Getsemane e deixou eles num local e foi para um lugar mais afastado orar, Jesus está ensinando que eu e você, como discipuladores, devemos ter alguém atrás de nós, orando por nós. E vale a pena você ter uma pessoa, um irmão, que esteja sendo a cobertura em oração na sua vida. Você, como discipulador, vai passar por muitas etapas. Algumas coisas você vai conseguir resolver rapidamente, orando, lendo a palavra, mas algumas coisas você vai precisar que alguém esteja com você. Então é sobre isso que eu gostaria de tocar um pouquinho aqui. É ter uma pessoa que esteja cobrindo você em oração, orando por você. Né? Você como discipulador, vale a pena você procurar no seu meio de irmãos, né, alguém que seja uma pessoa de oração, um homem, uma mulher de oração, e chamar essa pessoa e fazer um pacto, vamos dizer assim, com essa irmã, com esse irmão, com essa irmã. Olha, eu estou discipulando 3 pessoas e gostaria que você orasse por isso, por isso, por isso. A minha família está dessa maneira e eu gostaria que você orasse por isso. O meu tempo, a minha saúde está assim, assim, eu gostaria. Enfim, querido, nós temos uma quantidade de situações que a gente pode se envolver nessa questão. É mandar um zap, mandar um telefonema para o seu irmão, sua irmã que está como alguém que está sob a cobertura de oração sobre você. Ele está realmente fazendo parte desse discipulado, desse relacionamento discipulador. Enquanto você está indo, ele está ali cobrindo você em oração. Jesus fez isso. Chamou os discípulos para estar junto com ele e depois deu as ordens. Ore e interceda. Não sei se ficou claro isso, mas eu quero dar um exemplo que no semestre passado, quando nós demos essa matéria na nossa classe de relacionamento discipulador, eu dei esse exemplo e quando terminou a aula, uma irmã veio me procurar e falar que não tinha ainda essa ideia, que ela precisava ter alguém cobrindo ela quando ela fosse fazer as visitas como diaconisa. Ela não sabia que ela, quando ia fazer alguma atividade, um estudo bíblico com alguém,
É lógico, ela ia, ela orava, ela se preparava, mas ela não tinha essa visão de que precisava alguém estar com ela. Então nós esclarecemos um pouquinho mais algumas situações sobre essa ideia de ter alguém na cobertura de oração, né? E passou umas 2, 3 semanas, demos várias aulas, talvez passou até um mês. Ela veio e me procurou no final de uma das aulas e disse: Elias, eu realmente já tenho 3 pessoas que estão sendo a minha cobertura. Olha que coisa interessante, queridos. Ela ia fazer estudo bíblico, ela ia fazer uma visita, ela ia fazer qualquer coisa nesse nível de relacionamento discipulador. Ela ligava para alguém, mandava uma mensagem, falava: estou saindo de casa, estou indo encontrar com uma pessoa e gostaria que você orasse por mim, por ela, citava o nome da pessoa. Olha, ela se sentiu tão bem e ela disse que passou a ser parte da vida dessa irmã, a ter alguém que ela sempre estava compartilhando. Ela tinha essas pessoas como uma amizade cristã, como uma irmã da igreja, mas agora ela sabia que ela tinha essas pessoas como alguém que estava na cobertura de oração. Isso por quê? Porque nós temos não somente Jesus mostrando isso em relação aos 3 discípulos que ele levou lá no Getsêmani, mas nós temos o apóstolo Paulo dizendo também às igrejas: ore por mim. E eu e você temos que ter também, no relacionamento discipulador, eu e você devemos estar sempre pensando que vale a pena ter pessoas orando por nós. Então, ore, peça a Deus, fala: Senhor, eu tenho um convívio tão gostoso dentro da igreja, eu tenho um contato tão gostoso nos meus grupos, né, na igreja. Levante pessoas que sejam meus intercessores, pessoas que estejam orando por mim quando eu estou fazendo um discipulado, quando eu estou fazendo um estudo bíblico, quando eu vou visitar alguém, quando eu estou evangelizando, alguém que esteja junto comigo. É isso que a gente faz, irmãos, em relação aos nossos missionários, aqueles que estão aqui no Brasil e que estão espalhados em várias cidades, vários estados, ensinando a palavra de Deus, aqueles que estão fora do nosso país, ensinando a palavra de Deus. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus, estamos intercedendo por esses irmãos, intercedendo pela família deles, e isso é mais um ensino que você deve fazer com o seu discípulo. Olha, eu tenho um irmão que está lá na Índia, com a família dele, o nome dele, e aí você fala o que esse irmão foi fazer lá na Índia. E o que você acha que vai acontecer com o seu discípulo, querido? Ele vai ficar: olha, lá na Índia, a minha oração vai chegar lá na Índia. Vai, querido. É isso que a gente tem que mostrar no relacionamento discipulador. O poder, a alegria da oração, a alegria da participação da oração, né? E você pode falar, sinceramente, você já está num processo, digamos assim, com o seu discípulo, que você fala: além de nós orarmos, nós damos uma contribuição para ele. Nós usamos o dinheiro que Deus nos dá. E aí, dentro do discipulado, você vai falando. Por quê? Porque você já tem liberdade com o seu discípulo, né? Queridos, mas continuando a nossa lição, na página 59, mostra que também no Velho Testamento nós temos homens e mulheres que estudaram a palavra de Deus, que viveram um relacionamento com Deus, mas também eram homens e mulheres de oração. E o exemplo que a revista nos dá é Daniel. Daniel tinha já o seu modo de orar, acreditava na oração, era fiel à oração. E a gente sabe que ele orava 3 vezes por dia, e isso irritou as pessoas. Aqueles falsos profetas, aqueles falsos religiosos, eles não tinham essa disposição, essa alegria, esse prazer da oração. E eles olhavam Daniel e não se sentiam bem. Mas Daniel ficou firme. Mesmo com um decreto dizendo que não era para orar para outro Deus, a não ser o Deus lá que o rei tinha determinado, Daniel não respeitou e Daniel ficou firme com a oração que ele tinha a Deus. E a gente aprende nessa questão, que no Velho Testamento, Daniel não simplesmente orou por ele, pelos seus companheiros, mas orou por aquilo que o rei estava precisando, intercedendo, para dar uma resposta ao rei. Nós observamos também a vida de Ana. Aquela mulher realmente orou. Ela orou por ela, intercedeu por ela e intercedeu pelo futuro do filho que Deus daria a ela. Mulher de fé. E você pode mostrar esses textos, essas orações,
para o seu discípulo, quando você está no relacionamento discipulador. Quando você está vivendo esse momento, quando você já conhece o resultado da oração de Ana, né? Que Deus deu a ela um filho e ela cumpriu com a palavra, com a promessa, entregou o filho para morar, para viver, para servir lá no templo. O interessante, queridos, é que eu gosto também de olhar a oração de Jonas. Jonas orou num lugar meio estranho, dentro da barriga do grande peixe. Ele intercedeu por ele, pediu perdão pelo erro que ele tinha feito e falou com Deus do modo dele, num ambiente estranho, vamos dizer assim, né? Mas Deus ouviu a oração de Jonas e colocou Jonas lá em Nínive e ele teve que fazer o trabalho que tinha que fazer, a missão que Deus tinha dado a ele. Mas veja bem, ali era intercessão também por ele, Jonas, e pelo aquilo que ele ia fazer. Apesar que fez de qualquer jeito, com muita vontade não, mas fez. Se você olhar o histórico do livro de Neemias no Velho Testamento, queridos, nós da Igreja Batista Central de Taguatinga estudamos o livro de Neemias num desses retiros espirituais que tivemos, estudamos todo o livro de Neemias, a gente vê como Neemias era um homem de oração. Cada decisão que ele tomava a nível de oração. Queridos, o muro foi restaurado, os portões que foram queimados foram consertados. E Neemias orava, levava o povo à oração. E aí você mostra tudo isso para o seu discípulo. Você mostra no relacionamento discipulador o poder da oração no Velho Testamento. Se nós olharmos também para a vida do apóstolo Paulo, que está lá na página 63, você observa na nossa revista que Paulo não somente orava pelos membros da igreja que ele estava iniciando e que ele deixava ali um pastor cuidando daquela igreja, mas ele pedia a oração daquela igreja também. Ele dizia várias vezes, estou orando por vocês, estou orando pelo crescimento de vocês. E ele estava muito distante daquela igreja, seja de Éfeso, seja de Tessalônica, ele estava muito longe daquela igreja, mas ele orava por aqueles irmãos. Veja como que ele também pedia que os irmãos orassem por ele, pelos projetos que ele tinha. Olha, eu quero rever vocês, eu quero visitar vocês, e que seja dentro da vontade de Deus. Queridos, é aí que você mostra para o seu discípulo como que Paulo era um homem de oração, como ele levava a igreja a orar por ele, e ele orava pela igreja. Paulo orou por Áquila e Priscila, porque havia uma igreja formada dentro da casa de Áquila e Priscila, que eram líderes, que Paulo tinha confiança que eles estavam seguindo os ensinos que Paulo tinha passado. E aí você pode chamar o seu discípulo e mostrar, olha, esse casal aqui era um casal que servia ao Senhor, né, abrindo sua casa para um estudo bíblico, para a igreja se reunir. E aí você já está ensinando o que ao seu discípulo? Que a casa desse seu discípulo, o casamento dele, pode ser modelo de alguém chegar e aprender da palavra de Deus. Ele vai aprender com você que realmente dentro do lar, dentro de um casamento, também há um lugar, há um espaço para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja como é interessante o discipulador. O discipulador leva, através da palavra de Deus, o seu discípulo a olhar os princípios que temos na palavra de Deus. Homens e mulheres que oravam por si, oravam pelas suas necessidades, mas oravam também pelo próximo. E a oração intercessória é isso, é você estar orando pelo próximo. E para você levar o seu discípulo a entender isso, em primeiro lugar, você tem que ser um homem ou uma mulher de oração e de intercessão por assuntos que muitas vezes é o próprio Deus que coloca no seu coração. É aí que você vai ver como está o teu relacionamento com Deus, como está esse gostoso relacionamento que você tem com Deus. Você vai começar a ver também na vida do seu discípulo, à medida que você passa para os seus discípulos essa orientação. Queridos, a nossa aula está encerrando e nós temos alguns princípios, algumas ideias, além dessas que passamos, é que você realmente esteja
levando a sério uma vida de oração. Eu tenho colocado diante de Deus que eu preciso melhorar muito, muito a minha oração. Pela minha família, pela igreja, pelo meu país, por mim mesmo, pelos discípulos que muitas vezes eu ainda encontro, né? Tenho pessoas que realmente discipulamos há 3, 4, 5 anos, 10 anos atrás, e nós temos encontros. Temos colegas, irmãos, que são meus colaboradores no sentido de a oração, aquilo que eu falei em relação à cobertura. E um deles é meu irmão, que hoje tem um ministério também, e ele sempre liga para mim, eu sempre ligo para ele, para a gente realmente trocar as figurinhas, como a gente diz assim. Eu falo as coisas que eu gostaria que ele estivesse orando por mim, e ele fala o que ele gostaria que estivesse orando. Ele tem um ministério que é muito interessante, queridos. Ele começou a andar de bicicleta com algumas pessoas, e uns 3, 4 que ele começava a andar à noite de bicicleta ou nos finais de semana, e a coisa foi crescendo, crescendo, e ele tinha um projeto, ele tinha uma disposição, ele tinha uma visão de levar Jesus Cristo a essas pessoas. Isso já tem uns 2 anos, 3 anos que ele está fazendo esse trabalho. Queridos, ele já está com 35 pessoas andando de bicicleta com ele. Dessas 35, tem uma média de 7 pessoas estudando a Bíblia com ele. E ele, toda quarta-feira, ele realmente sai aqui por Brasília, andando de bicicleta. Eu estou dando esse testemunho, querido, porque eu sou uma pessoa que esteja orando por esse meu irmão. O nome dele é Roberto. Nós temos esse convívio de muito tempo. Há mais de 20 anos que a gente se conhece, trabalhamos juntos como missionários. Então vale a pena, amado, você ser um homem ou uma mulher de oração, interceder por vidas, né? Então eu quero estar deixando o meu abraço, meu carinho, e dizendo que a paz de Jesus Cristo esteja com o irmão. Que a paz de Jesus Cristo esteja no relacionamento discipulador que o irmão tem ou que ainda vai ter. Lembre sempre de estar orando por pessoas. Lembre sempre de estar pedindo, Senhor, abra um relacionamento discipulador. Seja com meu vizinho, seja com a pessoa do meu trabalho, da faculdade, da escola. Aonde o Senhor tem te colocado, você é luz, você é sal, para que realmente possa levar esse evangelho maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pelo modo como o Senhor tem sido Deus presente, Deus fiel nas nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, pelo quanto o Senhor tem sido realmente atuante. Nos ajude, Pai Santo, a ser discípulos de Jesus Cristo e que possamos fazer discípulos para Jesus. Abençoe a nossa igreja, Pai Santo, a Igreja Batista Central de Taguatinga. Abençoe o pastor Mateus, abençoe o pastor Simval, suas famílias. Graças te damos, Pai Santo, no precioso nome de Jesus. Um abraço, fique firme, um bom